adianta querer resolver problema novo com solução velha. Ficou escancarado a dificuldade que muitas empresas tinham de conseguir chegar à comunicação até a última ponta, assim, né? Porque antes acabava se apoiando apenas em coisas físicas, assumindo que todo mundo estava vendo, porque também é difícil você medir o quanto um jornal mural tá ali se comunicando. Em vez de você colocar a coisa toda no jornal mural, que ninguém vai ficar parado lá lendo um tempão, fala assim, ó, tem essa novidade aqui, veja na intranet, né? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gestor de Serviço, o podcast para o prestador de serviço lucrar mais e trabalhar menos. Hoje vamos falar um pouco da WorkHub, que está transformando o intranet das empresas. Estou aqui com a Andrea. A Andrea, nossa convidada, é a CEO da WorkHub, que é uma startup que é pioneira no Employee Experience. Agora a Andrea vai explicar um pouquinho melhor disso, tá, pessoal? Andrea, muito obrigado por vir aqui, tá? É um prazer te receber. E queria que você contasse um pouquinho já de você, um pouquinho da empresa, um pouquinho da sua história, pra gente te conhecer ainda. Joia, antes, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e poder contribuir nessas discussões, né, de prestação de serviços, de negócios e tal, que é um desafio sempre para todo mundo, né? Bom, a WorkHub vem de uma história, assim, de tentar melhorar a experiência das pessoas, né, e das empresas nesse fluxo de comunicação. Então, o que a gente tem é um portal de intranet. Intranet é vamos dizer assim, um site para a empresa conversar para dentro, né, com os funcionários e os funcionários poderem também interagir e tal com a empresa. Historicamente, intranet sempre foi um projeto, e aí aqueles projetos enormes que estouram o orçamento, a entrega não é tão boa, tararara. E aí o que a gente fez foi transformar isso tudo num produto por assinatura de entrega muito rápida. Então, em 7 dias a gente libera para a empresa começar a utilizar, né, num modelo de assinatura. Então, nesse modelo, a gente está sempre entregando novas funcionalidades, atualizações, novas versões. Então, acaba que o portal nunca fica obsoleto, que era um dos problemas lá dos projetos, né? E sempre tem coisa nova, as pessoas sempre usando, e conforme o comportamento também das pessoas vai mudando, a gente vai trazendo também novas funcionalidades. Então, a gente já está aí há 4 anos e pouco no mercado. Atendemos empresas hoje acho que a gente já tem 14, 15 segmentos diferentes de mercado atendidos, 100 e tantas empresas clientes, e empresas de todos os tamanhos. Assim, o menor cliente nosso acho que tem 7, 8 funcionários, o maior tem 38 mil, né? E aí tem tudo aqui no meio. Não, excelente. E essa experiência que você está tendo, né, de colocar o intranet nessas grandes e pequenas empresas, o que você sente que melhora dentro da empresa num primeiro momento, assim? Uhum. Qual que é o primeiro baque? É essa comunicação? Você já vê resultado direto no lucro? O que você sente que é a primeira, aquela assim, né? Colocou primeiro, que é muito rápido já, né? Colocou esse intranet. Qual o primeiro impacto, assim? Olha, cada tamanho de empresa vai tendo necessidades assim mais específicas, né? Quando as empresas são menores, tem uma necessidade maior de organizar coisas, né? Organizar documentos, padronizar processos, dar acesso às informações para todo mundo. A empresa vai crescendo, você vai ampliando esses desafios. Às vezes esses continuam sendo desafios, mas esse já vai para desafios maiores de engajamento, de cultura organizacional, enfim, né? Vai crescendo. Mas tem uma coisa que a gente ouve de 100% dos clientes, e não importa o tamanho que é e tal, que é a fluidez da comunicação. Que é assim, poxa, hoje na minha empresa, tudo vai por e-mail e por WhatsApp. Quando muito, vai tudo por WhatsApp, entendeu? E aí você perde o controle das informações, tem questões relacionadas à segurança, vazamento de dados, LGPD, tem problemas assim da pessoa usar a versão errada de um determinado documento. A gente tem um caso de um cliente que teve um custo financeiro alto, inclusive, porque mudaram lá um modelo de contrato. Então, ele mandou por e-mail para todo mundo, assim, tá aqui a nova versão da minuta padrão, para contratação enfim, né, de serviços X. E aí, determinada área não viu o e-mail, que essa é outra coisa, o pessoal brinca que vira spam dentro da própria empresa, né? O pessoal não viu o e-mail, usou a versão anterior, fez a contratação com a minuta anterior, só que tinha uma mudança importante ali relacionada ao negócio, e isso gerou uma multa, né, depois no contrato, porque usaram a versão antiga.
Então, acho que essa é uma questão padrão, assim, para todo mundo. Não importa o tamanho da empresa, essa questão de melhorar a comunicação interna nesse aspecto, assim, deixar de tudo ser por e-mail, tudo ser por WhatsApp e o anexo do e-mail ser tipo um drive de documentos, né? Esta é uma grande questão. E aí, quando a gente coloca, instala, né, a intranet, a empresa começa a utilizar, esse já é o primeiro ganho, assim, as pessoas já reportam assim na hora, tipo, nossa, a gente conseguiu organizar, conseguiu distribuir a informação, porque assim, isso aqui é só pro grupo X, isso aqui é só pro grupo Y, então tá bom, você consegue direcionar, né, a comunicação, deixar as coisas lá, a pessoa ter o histórico, saber qual é, enfim, a versão correta de documentos e tal. Então, acho que esse é um ganho imediato, assim, que todo mundo tem, depende do tamanho da empresa. Não, excelente. Eu sempre fico curioso, confesso, pro o engajamento dos colaboradores, né? Porque muita coisa pode ser que às vezes a empresa faz um processo de comunicação perfeito, mas não tem aquele engajamento, né? As pessoas acabam não entrando todo dia para ver, acaba que as pessoas não se envolvem com aquele projeto. Você tem alguma coisa que você pensou num produto ou que você como empresa faz como um processo do seu onboard disso? Para melhorar esse engajamento das pessoas, para que elas realmente, né? Porque uma coisa é estar ali, outra coisa é as pessoas estarem efetivamente utilizando, né? Tem algum segredo, alguma coisa que vocês pensam, assim, que melhora esse engajamento, que as pessoas acabam interagindo mesmo com aquilo que é a função, né? Dessa comunicação é uma via de mão dupla, né? Não é só olhar, tem que olhar e interagir com aquilo, né? Tem algumas coisas, assim, eu costumo dizer que o engajamento, a primeira coisa é que, seja o que for que você está fazendo, precisa ter relevância para a pessoa. Então, assim, vai numa primeira camada, assim, pensa, sei lá, num grande portal de notícia. O objetivo é você ter notícia atualizada o tempo inteiro, sei lá, pega esses grandes que a gente tem hoje, né? Se você entra lá às 8 da manhã, vê a notícia A, aí você entra ao meio-dia, tá a notícia A. Você entra no dia seguinte, tá a notícia A. Você começa a achar que aquele canal ali não tem muita credibilidade. E aos poucos você abandona, e aí você não vê mais. E aí você vai falar, pô, o portal é ruim, não tem engajamento. Não, talvez como tecnologia, o portal seja ótimo, o problema ali tá no conteúdo, de repente. Então, dou esse exemplo porque falar de engajamento não é só uma questão do produto, né, da tecnologia e tal, mas tem que ter o outro lado da história, que é a relevância do conteúdo. E não necessariamente para a intranet, dependendo do tamanho da empresa, às vezes nem é notícias. Tem empresas que usam muito notícias, né? Mas a relevância no sentido assim, de documentos, organização de procedimentos internos, políticas, modelo de documentos, modelo de contrato, modelo disso, modelo daquilo. Então, qual é para aquela empresa, para aquele contexto, o que é relevante para aquela empresa? E essas coisas têm que ter um equilíbrio, né? Então, quando a gente entrega, que a gente faz a instalação, depois faz um treinamento, né, com a equipe que vai publicar conteúdo e tal na intranet, a gente tem alguns conteúdos que a gente compartilha com o cliente falando sobre isso. Que assim, olha, não é porque você tem um produto super bacana, super up-to-date aí com tudo, não é por isso que não é só isso que vai fazer gerar engajamento. Tem que ter essa outra parte do conteúdo. E a pessoa precisa estar alinhado com a expectativa dela. Então, por exemplo, se a gente vai entrar, como eu falei, né, num site de notícias, a minha expectativa é que toda hora tenha notícia nova ali, né? Talvez não seja essa a minha expectativa com a intranet. Não precisa ter uma notícia nova a cada 1 hora, né? Mas também levar uma semana para trocar uma notícia ali da intranet também talvez seja muito. Então, entender qual é a cultura da empresa, qual é o perfil do público interno e tal, para você ajustar essa parte da estratégia de conteúdo, né, da comunicação e etc., para o que é a tua realidade como empresa. Então, eu acho que é o equilíbrio dessas duas coisas que vai, enfim, caminhar, né, para um melhor engajamento. Então, a pessoa ter uma expectativa alinhada do que ela vai encontrar ali no portal, né, e que o que ela encontre seja relevante para o dia a dia dela, né? Não, eu achei muito legal essa visão, porque até eu mesmo eu tinha a visão de intranet sempre como comunicado. É uma plataforma de comunicado. Mas até o bate-papo antes da gente começar,
eu já comecei a entender que ele pode desempenhar outros papéis também, né? Sim. Como gestão de documentos, fazer um GED ali, fazer a questão de gestão de processo. Então, faz um mapeamento do processo, um protocolo, como fazer o processo de emissão de nota fiscal. Pode ser utilizado no intranet? É isso mesmo? Faz sentido? Sim, talvez a emissão da nota fiscal, dali você vai para um portal específico, para uma ferramenta específica. Mas, por exemplo, a pessoa entrou na empresa, é nova, tem que fazer todo um treinamento, o onboarding, o processo de como que ela tem que fazer, enfim, de que jeito que emite a nota. Isso tudo pode estar na intranet. Aí, beleza, vou emitir. Clique Aí e vai lá. vai para a ferramenta. Mas todo o mapeamento desse processo para a pessoa ter um acesso a um documento, né? De como fazer, pode estar lá dentro do portal. Você tem que pensar assim, sempre brinco, num tripé, né? Pensando em conteúdo. Então, informação, e daí tem os comunicados, tem notícia, tem banner, pode ter campanhas internas, uma série de coisas, né? Serviços, então assim, solicitações, formulários, requerimentos, sei lá, né, relacionado a isso, e produtividade. Então, assim, o que tem ali que ajuda de fato no meu dia a dia de trabalho? Então, acesso a ferramentas. Por exemplo, é super comum, empresas um pouco maiores, tem um monte de sistemas diferentes, né? Todo mundo tem um bloco de notas com o endereço, o login e a senha de todos os sistemas que precisa acessar, né? Então, por exemplo, não precisa mais ter bloco de notas, você pode ter ali, você pode inclusive organizar e segmentar o acesso. Então, sei lá, o sistema A, só essas pessoas têm acesso, então esse botão aqui para acessar já nem aparece para as outras pessoas, aparece só para aquela pessoa que tem acesso àquele sistema. Então, esse tripé assim, de informação, serviço e produtividade é sempre um jeito bacana assim, de pensar. E aí o céu é o limite, né? Então, por exemplo, você pensar, sei lá, RH, tem um monte de informação de, sei lá, benefícios, Sim. Política de reembolso, enfim, por aí vai. Esse conteúdo todo pode estar lá no portal. Aí a pessoa tem uma dúvida, em vez de ficar chamando, ligando, levanta, vai até na mesa, manda um e-mail para não sei o que, manda nota. Entra no portal e pega lá. Eventualmente tem que preencher alguma coisa para solicitar? Já preenche, já manda a solicitação, tem workflow, tem tudo isso, né? Então, você pensar, ela pode ser a intranet, eu brinco que não é um milagre, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela resolve vários e endereça vários outros. Então, você pode organizar a coisa toda ali, algumas você vai resolver dentro da intranet, outras você vai dali ser direcionado, enfim, para outro sistema, para outro portal, para um site, enfim, para onde for, né? Mas a informação toda e, eventualmente, algumas ações podem estar organizadas lá dentro. Muito legal, porque muito mais que você comunicar é você ter a empresa organizada. Então, e você garantir que um processo que foi validado seja repetido e feito por todo mundo na organização. Então, às vezes você passou 2 meses analisando a melhor forma de solicitar reembolso. Aí a pessoa que fez isso sai da empresa e ninguém mais usa. Ninguém mais sabe, exatamente. Ou, por exemplo, sei lá, empresas que você tem algumas pessoas estão no escritório e tal, mas boa parte está na rua. Representante comercial, operação, sei lá, motorista, enfim, gente que está na operação mesmo em campo, né? Às vezes, essas pessoas vão levar 2, 3 dias para, de fato, voltar até a empresa por conta da atividade Sim. e tal, né? E aí, talvez ela vai demorar, então, 2, 3 dias para poder ter acesso a alguma informação que, eventualmente, ela só vai conseguir ali dentro da empresa, por exemplo, né? Então, se você tem um portal como esse que está ali na palma da mão, no celular, no tablet, enfim, né? A pessoa... Isso tem impacto direto na produtividade. Voltando naquele ponto de o que a empresa ganha, né? Tem impacto direto em produtividade também. Até aproveitando esse assunto, você acha que isso pode estar relacionado também à diminuição de turnover? Faz sentido estar junto com isso? Faz total sentido, assim, tanto do ponto de vista mais prático, no sentido do dia a dia de trabalho. Então, assim, ser uma empresa organizada, que você acha as coisas, que as coisas estão ali na tua mão e etc. Isso faz diferença porque conta, né? Tem muitas pessoas relatam assim, a empresa era uma bagunça, ninguém sabia nada, mudava tudo toda hora, enfim, né? Então, tem esse aspecto. E tem um outro aspecto que é de cultura mesmo, né? De senso de pertencimento, de conhecer a empresa, de ter
o entendimento de que a empresa ela é transparente na troca das informações, na declaração ali dos seus valores, por exemplo, ou na definição de seus objetivos e tudo mais. Então, dentro desse cenário, isso também corrobora, né, para que a pessoa continue na empresa, que aquilo ali seja um ambiente favorável para ela de trabalho. E aí tem um impacto direto em turnover também. Sim. Né? Até entrando um pouco nessa área de RH, muitos clientes que eu converso da Everflow, um problema muito comum é essa comunicação no RH. Porque o RH é onde você tem mais a troca ali junto com o colaborador, né? Então você tem folha, você tem férias, você tem reembolso, você tem dúvidas de qual cargo, qual salário, quando vai ser, quando tem dias de férias, quando não tem. Hoje, nessa dinâmica, né, o RH digital agora, né, digitalizando esse RH para antes, até muito pouco tempo atrás, era tudo folha, né? Então, quero o meu olerite. A folha do olerite e acabou. Não tem onde pegar, se rasgar, se sair lá, perdeu. Então, essa digitalização, como que você enxerga que o intranet pode auxiliar o RH especificamente, assim? Tem alguma funcionalidade específica? Tem algo que vocês fazem durante o processo de consultoria, de onboard ali, que ajuda o RH? Como que funciona essa dinâmica? A gente está agora fazendo integração com algumas folhas de pagamento, então isso vai trazer de forma mais automática essas questões assim de consulta, por exemplo, de documentos na RH. Então eu quero consultar meu olerite ou contra-cheque, né? Da região do Brasil é um nome diferente, né? Mas assim, quero consultar o olerite, quero consultar férias, quero recibo de férias, quero, sei lá, o negócio lá de imposto de renda e tudo mais. Então essa consulta de documentos vai ficar muito mais fácil. Mas essa parte mais assim, marcar ponto, solicitar férias, aí começa a ter uma coisa, porque cada empresa usa uma ferramenta diferente, tem regras diferentes e tudo mais. Então a gente está indo aos poucos em termos de integração desse sistema. Aonde que já tem um ganho muito grande pro RH, né? Assim, o RH, como você mencionou, né, a maioria dos assuntos que ele trata com os colaboradores são assuntos mais sensíveis, né? Então, assim, é o meu pagamento, é o meu plano de saúde, é o meu reembolso, é o meu benefício. Então, são assuntos mais sensíveis ali, né, para cada pessoa. Então, o fato de você ter já no dia 1, né, todos esses conteúdos organizados, então eu ter como explicação e orientação já no portal, por exemplo, que benefícios que tem aqui? Tem esse. Tá bom, vamos supor, tem um plano de saúde. X. Como é que eu peço o reembolso de uma consulta que eu fiz para alguma coisa fora do plano? Por exemplo. Sim. Então, tá lá. Então, eu tenho aqui toda a explicação. Se você usou um serviço assim, o reembolso, esse aqui é o processo. Clica aqui, vai para não sei aonde, preenche, não sei o quê. E tem tudo lá. Então, no momento 1, você tem a disponibilização, a organização dessas informações, já assim, de forma bem transparente e explicada, né, para todo mundo. E, de novo, você consegue segmentar. Então, tem muita empresa que, por exemplo, tem funcionário nessa região e na outra região. E daí aqui você tem um conjunto de benefícios assim e ali o conjunto de benefícios é outro, né? Ou o valor é outro. Então, tem essas diferenças, né, de localidade para localidade. Então, você já consegue colocar o conteúdo certo para a pessoa certa. Então, se você quer desse grupo aqui, você tem o benefício A, B e C. Se quer desse outro grupo aqui, você tem A, B e F, né? Assim, é diferente e tal. Então, acho que no momento 1, organizar toda essa informação do RH, políticas, tudo, conforme a empresa vai crescendo, essas coisas vão ficando mais robustas também, né? E num segundo momento, começar a integrar essas coisas todas para que tudo que o RH já foi conquistando, né, com tecnologia, como você falou, com digitalização e etc., a gente também consiga ir incorporando no portal com o objetivo de dar a melhor experiência para o funcionário, né? Então, o Employee Experience vem daí, de você criar uma jornada de experiência positiva da pessoa, né, dentro ali da empresa, com as informações ou os processos internos, né? E em relação a isso, eu lembro muito, assim, até nos meus primeiros empregos, era muito comum a questão do quadro de aviso, né? Então, eu ia lá, colocava todos os avisos do mês dentro desse quadro, até casamento de funcionário eu colocava lá, e depois até com a pandemia, com o home office virando uma realidade, isso ficou um pouco perdido e as empresas... E agora? Para onde eu vou? Você acha que essa questão da pandemia, do home office, acabou acelerando um pouco esse processo das empresas se preocuparem mais
com a clareza dessa comunicação, né? Totalmente. Eu acho que a pandemia, assim, ela acabou trazendo algumas oportunidades nesse aspecto. Então, eu acho que, por exemplo, o próprio trabalho remoto. Antes da pandemia, era um não monstruoso, né? Assim, trabalho remoto, não funciona. Então, com a pandemia, foi todo mundo obrigado a lidar com este novo modelo de trabalho e a gente viu que funciona assim. E uma das coisas é assim, apesar de ter funcionado, trabalho remoto não é igual roupa tamanho único, assim, sabe? Todo mundo vai usar. Não, tem gente que não se adapta, tem empresa que não funciona, tem tipo de atividade que não dá para ser remoto, então tem de tudo. Eu considero que é mais uma opção, né, de trabalho. E cada empresa vai ver aí, enfim, né, com o seu público interno, com o que faz, etc., o que faz mais sentido ou não. Lógico que com isso vem um desafio muito grande, assim, de ajustar modelo de gestão, né, de ajustar processos. Então, não adianta você querer só fazer a tradução, né, de como era presencialmente, agora eu vou traduzir isso para o remoto. Não, tem vezes que você tem que jogar fora aquele processo e desenhar um novo, porque agora o modelo é outro. Meio que assim, problema novo, solução nova. Não adianta querer resolver problema novo com solução velha, né, assim. Então, tem uma série de coisas, mas eu acho que a pandemia trouxe, né, essa possibilidade. E com isso, acabou, assim, evidenciando uma série de desafios nas empresas. E aí, olhando para a comunicação, esse foi um dos desafios, assim, ficou escancarado a dificuldade que muitas empresas tinham de conseguir chegar à comunicação até a última ponta, assim, né? Porque antes acabava se apoiando apenas em coisas físicas, assumindo que todo mundo estava vendo, porque também é difícil você medir o quanto um jornal mural tá ali se comunicando, né? É difícil, tem como, mas é difícil você medir isso. E aí, com a pandemia, assim, tá, e agora? Né? Não tem como simplesmente digitalizar o jornal mural, né? Que é isso, é traduzir, né, de uma coisa para outra. Então, eu acho que acabou trazendo bastante oportunidade para rever essas questões de comunicação e pensar em novas possibilidades, né? E aí a gente entra também, né? A gente nasceu no meio da pandemia, né? Então a gente entra também nesse pacotão de rever esse mix de comunicação, né? E propor ali novas possibilidades. Agora, isso não significa que, então acabou o Jornal Mural, ele não serve mais para nada, todo mundo que tem arranca e joga fora. Não, ele faz parte do seu mix de canais, assim, e vai ter empresa que vai ter a sua relevância e outras empresas não. O negócio é pensar isso de uma outra forma, né? Como o canal, talvez ele continue válido ali na parede. O negócio é pensar, que comunicação que eu vou botar lá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre conversa, principalmente cliente, assim, indústria e tal, usa muito isso, né? Em vez de você colocar a coisa toda no Jornal Mural, que ninguém vai ficar parado lá lendo um tempão, fala assim, tem essa novidade aqui, veja na intranet, né? Aí, como, no nosso caso, o portal é responsivo, tem aplicativo e tudo mais, a pessoa pega no celular e vai lá e olha mais o que ela quer. Escaneia ali um QR Code, já vai para a página da intranet, entendeu? Então, você vai linkando os diferentes canais, pensando na intranet como a espinha dorsal, mas como eu brinquei antes, não como um milagre da comunicação. Faz total sentido, porque até uma conversa nos podcasts anteriores, surgiu uma frase do hoje na comunicação, principalmente no home office, o óbvio precisa ser dito, né? E eu vejo muito isso porque o presencial, muitas vezes, ele tapava a falha da comunicação com a questão de você estar do lado da pessoa. Então, às vezes, eu não me comuniquei bem, mas eu preciso da informação agora, eu vou falar, para a reunião aí, me fala agora. Agora, a pessoa tá numa reunião, ela não vai parar. Se ela tá na casa dela e eu na minha casa, ela não vai parar para me responder. E isso acaba escancarando um pouco essa falha de comunicação. E até coisas óbvias, entre aspas, só que é óbvio presencial. Então, você tá me olhando aqui, às vezes eu tô triste, eu tô doente, tô com febre, você tá me vendo. Você fala, amanhã eu pergunto isso pro Augusto, porque ele não tá bem, tá cheio de coisa, deixa que eu pergunto, não é nada urgente. No home office, não. Você fala, ele tá online, eu vou perguntar. Então, às vezes, coisas que aí é o que vem, né? O óbvio precisa ser dito, porque você precisa comunicar. Pessoal, não tô bem hoje, tá? Pessoal, tô mal, tô com febre. O que precisar, me liga, mas eu não tô bem. Posso ser que eu demore para responder. E, às vezes, você nem pensar nisso e isso acaba gerando um ruído na comunicação. E como você enxerga que o portal pode ajudar, o portal, o intranet, né? Pode ajudar nesse sentido? É uma comunicação
da empresa? Pode ter alguma comunicação de funcionário também? Tem alguma coisa que o intranet pode auxiliar nisso nas empresas? Pode, acho que muito nesse sentido de organizar as coisas, né? Por exemplo, se define-se uma regra de estar online, estar offline, pararará, isso aí já pode estar lá, claro. Você tem algumas funcionalidades de comunicação direta. Por exemplo, a gente é base Microsoft, então a gente usa o Teams como ferramenta de comunicação rápida, né? Então, como usar o Teams, tipo, boas práticas, né, na utilização e tal. Então, como ferramenta, tem algumas opções, mas eu acho que grande parte do sucesso disso aqui tá nos combinados, tá no fora da ferramenta, né? Em alguns conceitos, por exemplo, de comunicação síncrona e assíncrona, né? Tem uma coisa que é a nossa expectativa e a nossa ansiedade da pergunta que eu fiz e da minha expectativa de ter a resposta agora, Sim. né? Assim, e aí não tem a ver com ferramenta, tem a ver comigo, né? Verdade. E com o combinado que a gente fez, né? Então, por exemplo, eu lembro quando o WhatsApp lançou aquele negócio que não ficava mais azulzinho. Ah, sim, Não, sim. quando você manda mensagem, se a pessoa viu, fica azulzinho. Daí, um belo dia, apareceu lá a possibilidade de você tirar essa história. E daí a pessoa nunca vai saber se você abriu ou não a mensagem. Nossa, eu lembro que tinha gente, assim, esperneando com a história, né? Porque ela via que ficava azul e ficava... Já comprava. E aí, né? Então, isso não tem a ver com a ferramenta, tem a ver com a pessoa e com os combinados. Então, eu acho que tem uma camada que é ferramenta, tecnologia e etc. Mas tem uma camada que talvez seja até mais importante, que são os combinados. Então, assim, ó, sei lá, a gente é um time totalmente remoto, a coisa pode ser super complexa, pode ser um time totalmente remoto, em várias localidades diferentes, com fuso horário diferente, e de repente eu tenho, sei lá, 10 horas de fuso horário. Pô, como é que eu vou gerenciar esse negócio? Entendeu? Verdade. Como é que eu posso querer perguntar um negócio e querer a resposta na hora, né? Às vezes é de 3 horas da manhã, né? Exato. Então, e aí não é ferramenta, aí é o combinado da história, né? Então, eu acho que tem... E por isso que eu digo que não dá só para traduzir, entendeu? A tradução disso, do presencial para o remoto, é isso. Tipo, eu quero saber um negócio... Tanto faz o que você está fazendo, eu vou te chamar e vou perguntar, né? Independente se você está ocupado ou não, né? A gente vai dizer, fulano, não sei o que, tá. Tá bom, se eu quiser só traduzir isso pro digital, é isso, assim, eu vou te chamar e tô aqui esperando a resposta. E daí deu 3 segundos, você não me respondeu, eu falei, e aí, você não vai responder? Você não tá online? Você não tá trabalhando? O que você tá fazendo? Né? E aí entra numa outra Pra quem é seara, um pouco né? mais das antigas, era o MSN que tremia lá. É. Você mandava... Exatamente. Aí você viu, eu brincava com o computador, acabou o computador cai na mesa, né? De tanto que tremia o negócio. Né? Mas enfim, então acho que é isso. Tem uma camada que é ferramenta, tecnologia e etc. Mas tem uma outra camada que são as pessoas. São e pessoas, aí né? precisa combinar o jogo, né? E quanto mais transparente for a combinação e a comunicação entre as pessoas, melhor. E aí tem que falar, pessoal, hoje de manhã eu não vou estar disponível, sei lá, vou fazer, tanto faz o que você vai fazer, se é pessoal, se é do trabalho, enfim, não vou estar disponível, mas à tarde já vou estar. Ou não vou estar no computador, mas estou online no celular. Enfim, tem que conversar, tem que criar esse espaço, né, e deixar as pessoas à vontade para poder ter essas combinações. E junto com isso, ver o conjunto de regras. Quais são os combinados aqui na empresa, né? Ah, tá bom, tá todo mundo no mesmo fuso horário? Então tá, sei lá, das 10 às 14, não importa o que, todo mundo tá online. Depois das 14 e antes das 10, tanto faz. Cada um vai fazendo seu negócio, e por que isso funcionaria? Ah, porque a gente é uma empresa que funciona mais por entregas. Sim. Então tá, funciona. Agora não, é um time de atendimento ao cliente, horário comercial. Não tem como não ser adianta. flexível, né? Exato. Então, por isso que eu brinco, né? Assim, não é milagre. É um conjunto de coisas ali que você tem que ir arrumando e que tem que combinar, né? Ferramenta, tecnologia, processos, pessoas, comportamento, por aí vai. Quando a empresa decide, né, ter um intranet, começa o trabalho com vocês, qual que é a principal dificuldade que você enxerga dessa empresa? Quando ela começa a colocar essa internet, colocamos, vamos colocar no ar. Quais são as barreiras que a empresa tem? É uma questão mais de comunicação? É fazer os comunicados? O que você enxerga? E até complementando depois essa pergunta, o que garante um sucesso e garante um insucesso dessa implantação? Né? Olha, na maioria das vezes, e aí independe do tamanho, né, da empresa,
Um dos desafios da empresa é ter alguém para cuidar do conteúdo ali. Tanto para fazer a carga inicial, digamos assim, né? E depois para manter aquilo ali dentro do que a empresa definiu que vai ser a estratégia dela. Ah, vai ter um montão de notícia, vai ter pouca notícia, vai ter mais disso, mais daquilo, mais do outro. Não importa, seja lá o que for. Esse primeiro momento, né? E depois o ongoing, assim, da história, né? E eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente vê as empresas enfrentando. E nesse aspecto, quanto menor a empresa, esse desafio às vezes é um pouco maior, porque você não tem uma pessoa dedicada, né, para isso, vai ser alguém que vai dividir tarefas ali e tal. Só que ao mesmo tempo, esse é um fator crítico de sucesso, assim. Sabe aquela história de cachorro que tem 2 donos morre de fome? Sim, sim. É um pouco disso, assim, intranet que assim, todo mundo vê aí, ninguém vê, né? E aí a coisa morre ali no começo, né? Então é muito importante ter definido quem é a pessoa responsável pelo portal, né? Quem é a pessoa responsável por chamar as outras pessoas para vir para o portal? Quem é a pessoa responsável que vai criar os conteúdos, organizar as pastas de documento, enfim, seja lá o que for, mas assim, tem que ter a pessoa responsável e isso precisa ser, assim, sabido por todo mundo, né? Esse, eu diria que é um dos primeiros fatores críticos, assim, de sucesso para o portal. E aí, de novo, não importa se é uma intranet para uma empresa pequenininha ou se é uma intranet para uma empresa gigantesca, esse é um fator crítico de sucesso. A partir daí, se você vai ter uma agência que vai fazer o conteúdo para você, que vai organizar, se você vai ter uma pessoa de TI dedicada para te ajudar, não importa. Mas eu acho que o primeiro fator crítico é esse, de ter bastante clareza de quem é a pessoa que é dona da intranet, sabe? Para garantir que aquilo ali ande. Do jeito que for. Tem empresa que usa muito mais para ver aniversários do mês e documentos, só, não tem mais nada. Tá, tudo bem, se isso é relevante para a tua empresa... Atendeu a expectativa, né? É isso. E aí, por exemplo, no nosso caso, o produto é todo modular, né? Eu brinco que é um grande Lego, assim. Então tá bom, e vai com mais de 50 peças lá, né, no Lego. Aí você fala, pô, hoje essa peça não fazem sentido para mim. Então tira. Amanhã fez? Põe de volta. Super simples, assim, 1 clique você tira, 2 cliques você põe, né? É simples assim. Então, tem muita empresa, por exemplo, empresa menor, tira um monte de coisa. Por quê? Pô, não é relevante, eu não vou conseguir colocar conteúdo lá relevante, o troço vai ficar obsoleto, então melhor tirar. A hora que eu tiver condição, eu ponho de novo a funcionalidade. Então, tem empresa que tira banner, tira notícia, tira calendário, tira tudo. Deixa lá aniversariantes e documentos, por exemplo, e galeria de fotos, né? Sei lá, deixa isso daí. E tá bom, aí vai crescendo, não sei o que, liga de novo um outro módulo ali, bota uma outra coisinha, e vai crescendo aos poucos, assim. Acho que esse é outro fator de sucesso, assim, você conseguir equalizar o que você, naquele momento, como empresa, consegue entregar, o que dessa entrega, de fato, é relevante para o público interno, e como que eu vou manter isso daí andando. Aí, depois que eu atingir esse patamar, passo para um próximo patamar, coloco mais coisa, mudo a frequência de atualização, por exemplo, enfim, e aí vai crescendo, né? Mas acho que eu diria assim, se for para dizer uma coisa que é fator de sucesso, é ter alguém que seja a pessoa dona da intranet, a grande responsável. Assim. É engraçado isso, porque eu vou fazer um paralelo com a implantação do ERP lá na Everflow, é o mesmo. Coisa. É o mesmo, porque quando você tem um usuário-chave, a gente chama de usuário-chave, né? A pessoa que tá ali, que tá engajada, as coisas andam. Porque ela consegue cobrar internamente todo mundo para aquele projeto andar. Então é muito curioso, e sempre que eu converso com os amigos que têm empresa de software, de SaaS, né, do software como serviço, é um ponto muito comum, assim, sempre tem uma pessoa que é aquela pessoa que vai dar andamento dentro da empresa. E quando você não tem essa figura, ou quando querem dividir, não, os dois vão fazendo... muito provavelmente vai dar problema porque é aquilo que a frase que você comentou é verdadeira, assim, cachorro de 2 donos morre de fome, né? Então, realmente, você precisa ter uma pessoa engajada. Então, todo projeto, até um conselho para o prestador de serviço, todo projeto que tiver dentro da empresa, coloca um pai. Exato. Mesmo que ele tenha que conversar com 20 pessoas, mas é um pai.
Porque todo mundo Coloca lá, ou um ele. pai ou uma mãe, É verdade. Criança. A criança tem que ter uma figura ali, né? Então é verdade, porque isso que vai garantir que as coisas andem. E quando as coisas começam a patinar, você sabe quem que vai ser cobrado, e ele sendo cobrado, ele ou ela, né? Sendo cobrado, ele vai refletir isso para a equipe e tentar transformar isso. E mesmo que essa gestão, por exemplo, a gente tem clientes que preferem uma gestão descentralizada de conteúdo. Mesmo assim, você tem aquela figura que é responsável. Daí, aí a coisa começa a ficar mais assim, com um desenho mais complexo, né? Você tem um desenho de governança, aí você começa a ter comitê, blá, 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 blá. Tudo bem, mas sempre que você volta, tem lá a pessoa que é a responsável. Por mais que você seja responsável por aquele pedacinho, ela é daquele pedacinho, a outra pessoa do outro pedacinho, sei lá, eu sou da coisa tem o que monta o Lego. Exatamente, tem a pessoa que monta o Lego e tem as outras pessoas que de repente são responsáveis por pedaços menores. Sim. Mas acho que ter essa figura é super importante. Não, e outro ponto que você comentou que eu também achei muito pertinente é a questão desse sucesso ser... O sucesso é variável. Tanto que a gente fala de âmbito pessoal, o sucesso é relativo. Uma pessoa está satisfeita com uma condição, outra pessoa não está. E quando a gente fala do projeto, o sucesso também é relativo para clientes diferentes, né? Sim. Então, por exemplo, a expectativa de um cliente que tem 8 funcionários. Se ele usar 2 módulos e esses módulos bem usados, já vai resolver a dor dele, já vai estar ótimo para ele, funcionou. Não, quando você está numa empresa, tem 3 mil funcionários. Muda totalmente. Não, essa empresa com 3 mil funcionários, ele vai precisar usar 10 blocos, né? Para funcionar. E é muito legal, é um trabalho que eu faço muito na Everflow, que é o sucesso do cliente. Você tem que primeiro entender o que é sucesso para aquele cliente, não para todos. Porque se você gera uma expectativa que, vamos supor que você colocasse um parâmetro que todo cliente tem que usar no mínimo 5 blocos. Não faz sentido. Porque cada cliente tem seu nível de maturidade para utilizar e cada cliente vai ter a pessoa, né? Tem uma pessoa responsável, não tem? Tem um departamento de marketing, não tem? Tem a sua cultura, os seus processos. Cada empresa vai ter o seu cenário ali, né? Então, lógico que você tem um mínimo que vai ser meio que parecido para todo mundo, mas assim, a partir dali, cada empresa vai ter um cenário diferente. Eu brinco que, assim, sei lá, você pode ter 2 empresas e cada uma tem uma intranet, por exemplo, e cada uma adora o seu portal, né? Então, são excelentes intranets. Se você pegar e trocar, e pegar a intranet de uma e botar na outra e vice-versa, vai ser um fiasco. Entendeu? Pô, mas não era ótima a intranet? Era, para aquela empresa. Na hora que você troca, porque isso muda o conteúdo, muda a cultura, muda o processo, muda tudo, né? E às vezes, como produto, eu tô falando a mesma coisa, mas como o uso e a relevância daquilo para a empresa é diferente, né? De cliente para cliente. Nossa, você comentou um ponto agora que eu fiquei curioso. Cultura. Você acha que o intranet, ele pode ser um espelho da cultura da empresa? Total. Ele pode ser um espelho, pode ser um facilitador, né, dessa cultura, pode ser um reforço de cultura e pode ser também o oposto, pode atrapalhar bastante. De novo, não necessariamente só como ferramenta, mas por conta do conteúdo, das estratégias de pauta e tal que você vai usar para a internet. Exemplo, a gente aqui na empresa é uma empresa super descolada, moderna, jovem, a gente é irreverente, blá, 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 beleza. Aí você entra lá na intranet para ver, sei lá, a política de reembolso, qualquer coisa assim. Aí você entra lá, tá lá, prezados colaboradores, através dessa, papapá. Falei, eita, mas não era uma empresa leve, não sei o quê, tararara, por que tá tão formal assim, né? Então, assim, tudo um exemplo brincalhão, mas é porque eu já vi isso acontecer, né? Então, é meio que assim, as coisas precisam estar alinhadas, né? Então, se você fala que um dos seus valores como empresa, né, é, sei lá, transparência, então seja transparente. Comunique com transparência, fale de números com transparência, fale das coisas boas, das coisas ruins com transparência e tal. Por quê? Porque esse é um valor da empresa e você está declarando isso para todo mundo, né? Então, essa coerência, ela precisa existir, né? E essa coerência, ela passa pela ferramenta que você vai escolher usar, porque te permite mais ou menos essas coisas, né? Mas passa muito por conteúdo, pela pauta, pelo tipo de assunto que você vai colocar, pelo tipo de conteúdo geral, né? Não só conteúdo notícias, né? Mas
essas informações, as políticas, etc, da empresa, né? O quão fácil você torna o acesso a essas informações. Então, por exemplo, tem empresa que pega lá uma determinada política de uma coisa mais delicada e bota lá no 8º nível de navegação. A pessoa é super difícil de encontrar, né? Tudo bem, você vai lá na busca, no nosso caso, pelo menos, você vai lá na busca e acha, né? A ferramenta ajuda. Aí a ferramenta ajuda. Mas tem que ser uma coisa que tá junto. Por isso que se trocar as intranets de uma empresa pela outra, como ferramenta, tudo bem, mas o resto, as outras camadas, não. Então, tem um impacto direto em cultura. Para o bem e para o mal. A gente veio conversando, eu não tava pensando nisso e realmente é muito importante. Porque imagina, você, como você falou, que nem a empresa é descontraída. Aí eu vou colocar um portal, vamos colocar um portal, agora um portal sério. A Vossa Senhoria não vai bater, as pessoas não vão nem ler, né? Outro exemplo que eu já vi acontecer também em cliente, né? Não, eu quero que aqui a gente é super colaborativo, então eu quero que as pessoas comentem e, enfim, troquem ideia aqui na plataforma, tal. Tá bom. Aí alguém da diretoria tal soltou lá um comunicado sobre um assunto que era sensível lá dentro da empresa, era importante, tá, mas era delicado, e uma parte concordava com o posicionamento, outra parte não concordava, né? E daí um lá que não concordava postou num comentário lá da página que tava o vídeo e tal, do posicionamento. Isso é um absurdo, eu não concordo nem um pouco, a minha opinião é outra, eu acho isso, aquilo, não acho que a empresa deveria tomar esse caminho, e botou lá a opinião dele. Gerou um bafafá interno. Resultado, mandaram o pessoal lá da comunicação tirar o comentário da pessoa, né? Aí você fala assim, poxa, mas você não falou, você não se posiciona como uma empresa colaborativa, social, nesse aspecto, né, de troca, disso, daquilo, daquele outro. Então, se você tirar, nunca mais você faz as pessoas falar. Nunca mais ninguém fala aqui dentro. Porque, poxa, então é mentira? Essa cultura, né, que estavam colocando. Então, por exemplo, coisas como essas são super delicadas. Por isso que, digo, o portal de intranet, o mix de comunicação como um todo, tá total atrelado à cultura, para o bem e para o mal. Sim. Não, esses exemplos eu acho que ilustram bem assim. E a comunicação, quando você começa a comunicar mais, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Entre a diferença do que você parece ser e do que você é realmente. Até um pouco que a gente veio falando, né? Não basta ser, tem que parecer ser também, né? Então, assim, é muito delicado, porque quando você está comunicando para todo mundo de uma vez só, você tem que estar muito alinhado o discurso em off e o discurso para todo mundo ver. Porque senão acontece isso. Então, é que nem vai ter uma caixinha de sugestão que nunca ninguém vê. Então, para que tem uma caixinha de sugestão, Exatamente. né? Somos uma empresa transparente. Alguém pergunta um negócio e fala, não, isso você não pode saber. Então, não é transparente. Então, uma das dificuldades que eu imagino das empresas é isso também, né? De você conseguir refletir exatamente a essência da empresa. E eu acho que isso faz a empresa dar um passo atrás também. Será que a empresa já sabe quem ela é, né? Porque às vezes o dono está tão fora do operacional e do dia a dia da empresa que ele não sabe a cultura da empresa. Ele acha que é uma, né? Ou às vezes isso está só na cabeça da pessoa ali, né? De quem fundou a empresa e tal. Às vezes está na cabeça dela, ela acha que ela está fazendo tudo aquilo ali, mas ela nunca contou para ninguém, né? Nunca transformou isso num material, num processo, em alguma coisa assim, né? Então, principalmente em empresa menor, né? Que muitas vezes essas coisas todas estão na mão daquela duas pessoas que fundaram a empresa, até o resto não sabe. E aí, de repente, foi crescendo. A gente era 2, 3 pessoas aqui, agora somos 30, né? E aí não teve nada entre 2 e 30, né? E então, estruturar isso daí, pensar nessas coisas é importante. E, obviamente, que isso vai ficando mais elaborado também conforme a empresa vai crescendo. Então, você não precisa pensar em tudo no momento 1, né? Vai pensando nisso aos poucos. O importante é poder, assim, pensar nessas coisas e ir executando isso para você ter uma coisa ali. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, mas ir construindo essa história de uma forma sólida, entendeu? Para que a cultura seja sempre algo
positivo e favorável, Sim. tanto para as pessoas quanto para a empresa, e não algo que depõe contra, né? E é comum as empresas, quando tá fazendo esse tipo de projeto, implantando a internet, fazer esta reflexão, olhar um pouquinho para os funcionários, tentar entender um pouquinho melhor como que tá a empresa, como que realmente é comunicado, ou você entende que não, geralmente isso acontece ao longo? Primeiro coloca o que o dono pensa e depois vai refinando isso. Acho que depende, tem de tudo, porque depende do ponto que a empresa tá, do estágio que tá, e depende da maturidade digital também do time. Então tem vários aspectos aí que, assim, e aí, assim, do tamanho da empresa, do que é prioridade e tudo mais. Então tem empresa que, porque tem essa dor, então vamos trazer essa solução. Ou traz essa solução de ter um portal, por exemplo, de ter uma intranet, e daí isso acaba evidenciando outras coisas, e daí então volta para pensar naquilo. Então tem de tudo, acho que depende muito do tipo de cada Muito empresa, do particular ali da estilo, do empresa, né? momento, da cultura. Mas sem dúvida, em algum momento passa por aí, entendeu? De você olhar e rever ou revalidar. Tipo, é isso mesmo? Beleza, segue. É isso mesmo? Putz, não é. Então. Vamos olhar diferente. Volta um né? pouquinho. Perfeito. Bom, muito bom o bate-papo. Assim, fiquei muito feliz de você ter aceitado, da gente ter essa conversa. Conversamos um pouquinho antes e eu acho que foi muito proveitoso isso para vocês, né? Poder entender um pouquinho. Eu sempre me coloco na posição de aprendizado aqui e tive um grande aprendizado, porque confesso que eu tive muito intranet e do intranet que era só comunicado. Então, eu tinha ainda essa visão de intranet comunicado, que já mudei totalmente. Queria que você aproveitasse agora para contar um pouquinho das perspectivas, um pouco do negócio, deixasse o seu contato, como as empresas podem entrar em contato com vocês para solicitar uma demonstração ou com o seu time comercial. E fica à vontade para o recado que você precisar, o microfone é seu. Joia, obrigada. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho da nossa solução, né, conhecer o WorkHub, pode ser pelo site, workhub.digital. Pode me procurar no LinkedIn também, Andrea Migliori. Enfim, estamos super à disposição, tanto eu quanto o time, para conversar, trocar ideia, enfim, ver o que faz sentido ou não, né, para as empresas. Acho que 2025 a gente vê um ano que, assim, vem com seus desafios, acho que principalmente por conta do cenário macro aí, né, econômico, enfim, as empresas têm sido muito mais diligentes ali, né, em seus orçamentos, nas decisões de compra e tal. Então, isso é algo que pra gente, é uma coisa que a gente vem olhando bastante, assim, então, parcerias e coisas que a gente consiga entregar um portfólio melhor e mais robusto, né, para os clientes. Isso também é uma coisa que a gente tem olhado bastante. Acho que é uma coisa do mercado, assim, muita empresa que eu converso tá olhando para isso, assim, tipo, como que a gente consegue tornar a nossa oferta mais robusta sem necessariamente precisar dobrar a minha operação, né? Então, sessão de parcerias e tal, eu acho que vai ser bem importante para 2025. E isso vale para todo tamanho de empresa, né? Não importa se você é uma empresa de equipe, né? Se você é aquela uma pessoa, duas pessoas, de repente tem mais uma ou duas pessoas ali do outro lado com um serviço complementar e a soma dessas duas coisas agrega muito mais valor para a empresa, né? Então, ter olhares desse jeito eu acho que vai ser importante para 2025, né? É um pouco do que a gente está olhando também agora para o futuro. Mas é isso, fico muito contente com o convite, foi um prazer participar. E fico à disposição para a gente continuar batendo papo e trocando ideia aqui ou com quem está assistindo também. Não, perfeito. Você aí, gostou desse conteúdo? Já curte o conteúdo, compartilha, se inscreve no canal. Tem algum amigo que você acha que seria muito legal ver esse conteúdo? Compartilha com ele, deixa seu comentário aqui se tiver alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.